Olá, meus queridos alunos do Colégio Militar de Manaus. Vamos começar mais uma videoaula. Hoje nós vamos ver sair um pouquinho do que estávamos vendo para dar início ao entendimento sobre leitura de imagens. Leitura de imagens. Hoje vai ser uma aula mais tranquila, uma aula mais de apreciação e já nos dando um início para um conhecimento de interpretação de imagem, de leitura de imagens. Sabemos que as imagens são textos, né? No Enem, você vai ver que sempre no Enem tem dois textos. O texto 1, que às vezes é uma imagem, e o texto 2, que é aquele texto escrito, ok? E vamos entender um pouquinho de leitura de imagens hoje, tá? Muito bem. Para a gente entender e compreender uma obra de arte, faz-se necessário que a gente possa ser capaz de compreender a escrita da arte, digamos assim, né? Os códigos linguísticos da arte. Quando nós estamos aprendendo a escrever, aprendendo a leitura, nós temos que aprender o alfabeto. Enquanto nós não conhecemos o alfabeto, nós não estamos capazes, né? Não somos capazes de ler alguma coisa. A partir do momento que o alfabeto, né? As vogais, as consoantes, a gente passa a compreender, vai ficando mais fácil juntar as palavras, as sílabas, as palavras, e a gente consegue ler alguma coisa. Na arte também é dessa forma. Como nós podemos compreender uma obra visual se nós desconhecemos os códigos linguísticos da arte? E quais são os códigos da arte, principalmente? As artes não têm outra forma de você compreender uma obra visual ou uma obra de arte. O que vai fazer com que essa obra de arte seja melhor compreendida, a arte nós sabemos que ela é polissêmica, ou seja, a arte ela tem vários significados. Ela sendo polissêmica, ela tendo vários significados, nós nunca saberemos de verdade, digamos assim, talvez a palavra não seja de verdade, nós nunca teremos apenas um significado para aquilo, para aquela obra que nós estamos tentando, que estamos visualizando. Ela é polissêmica. Então, nós vamos ter vários significados. E esses significados, eles virão em nossa mente, ao nosso conhecimento, de acordo com as vivências, com as experiências que nós temos na nossa vida. Quanto mais nós lemos, quanto mais nós estudamos, quanto mais nós pesquisamos, quanto mais nós viajamos, né? Quanto mais for a nossa vivência, a nossa experiência, mais capazes nós seremos de conseguir contextualizar, de conseguir visualizar e compreender uma obra de arte. A obra de arte, os códigos dessa obra vai chegar até o nosso conhecimento quanto mais nós pesquisamos, quanto mais nós experimentamos, temos experiência de vida, certo? Então, nós temos aí, olha, a base para nós compreendermos uma obra de arte, sendo uma escultura, sendo uma pintura, sendo um desenho, sendo uma obra visual, uma fotografia, né? Então, a primeira é a iconografia. A palavra já está dizendo, iconografia. Analisar uma obra de arte objetivamente, descrevendo apenas o que vemos sem opiniões pessoais. Então, a iconografia é você descrever aquilo que você está vendo. Simplesmente assim, é descrever o que está sendo visto. E é lógico, para você descrever algo que você está vendo, quanto mais vivência, quanto mais você já estudou, já pesquisou, já conheceu,
conheceu povos, culturas diferentes, a sua própria cultura. Quanto mais conhecimento de vida você tem, mais apto você está para descrever aquilo que você está vendo. Então, a iconografia, que é a base, é você descrever a obra visual que você está enxergando, que você está vendo, né, que você está apreciando, descrevê-la tal qual é a sua observação. Claro, essa descrição ela vai se desenvolver tanto quanto mais conhecimento você tiver a respeito daquela obra, a respeito do artista que a fez, a respeito da cidade em que ela se encontra, a respeito da história que você conhece daquela obra. Mas falando de história, aí nós já partimos para a iconologia. Iconologia, essa segunda aqui, a iconologia. Então, o que é a iconologia? É analisar uma obra como um documento histórico, objeto que se inscreve num contexto de uma época. Na iconografia você descreve o que está vendo, a iconologia é o estudo histórico da obra. Exatamente como eu disse, é conhecer quem foi o autor, quando ele fez, como era o ambiente, a localidade, o país, a cidade, em que contexto histórico estava o autor daquela obra naquele momento em que a obra foi produzida. Então, a arte ela sempre está inserida num tempo. A arte sempre está inserida no seio de uma sociedade. A terceira é a opinião pessoal, sua. A sua opinião pessoal da leitura que você fez conhecendo a história daquela obra de arte, conhecendo os pormenores históricos da obra de arte e do autor, conhecendo toda essa história e descrevendo-a, você é capaz agora de assumir uma visão que pode ser crítica, né? Quando falamos crítica, não significa que você vai falar mal da obra de arte, não, mas você ter uma opinião própria a respeito da obra que você está contextualizando, visualizando e conhecendo, né? Estudando aquela obra e verificando o que ela traz, o que ela insere, como você e a obra interagem, a forma de interação que você tem, que sentidos e que sentimentos e que emoções essa obra de arte pode trazer a você. Então, é a opinião pessoal, baseada nos estudos acima, né? Na iconografia e na iconologia, baseada nos estudos anteriores, exprimir um comentário pessoal sobre uma obra de arte. Leitura subjetiva, embasada nos estudos anteriores. Então, é uma leitura subjetiva, não é objetiva, porque, como já dissemos, as obras de arte, elas são polissêmicas, elas possuem vários significados. Não tem como você averiguar uma Mona Lisa, observar a Mona Lisa, sentir a Mona Lisa tal qual outra pessoa. Cada pessoa que vê uma obra, ela vai ter o que a arte chama de estranhamento. Estranhamento. O que é o estranhamento? É o impacto que aquela obra de arte pode causar ao observador. Temos aí uma imagem. O que há de errado nesta imagem? Não é o R que está faltando ali, não, no errado, né? Que já está errado, está errado. Mas não é sobre isso. Se nós observarmos esta imagem, nós verificamos que ela é uma ilusão, né? Porque, na verdade,
né? Esses homens aqui, esse aqui que está lendo o jornal, sentado, ele não está sentado, ele está deitado na rua. Esse é o asfalto, né? Esse é o asfalto. Na verdade, a imagem foi movida e ele está deitado no asfalto. Esse aqui está se apoiando no chão do asfalto, ok? E aquele outro também. Mas da maneira que ela foi posta, parece assim que eles estão em pé e o outro estão sentados, ok? Então, nem tudo que a gente vê e observa é daquela forma que se propõe, né? Isso a gente averigua na psicologia. Nós temos a Gestalt, uma forma de psicologia alemã, a Gestalt, que chama-se psicologia das formas, ou psicologia da forma. E nem tudo aquilo que você vê é realmente aquilo que lhe vem na mente. Então, nós precisamos tentar contextualizar, tentar observar e tirar nossas próprias opiniões, né? Lembrando, tanto na iconologia quanto na iconografia, descrevendo e conhecendo o contexto histórico daquela obra. Nós temos aí do Vermeer, tá? Um artista barroco, né? O Vermeer, Moça com Brinco de Pérolas. Para você conhecer uma obra de arte, é importante que você conheça o artista que a produziu, conheça o contexto histórico, o nome da obra, tudo é importante, o tamanho dela, a data que ela foi construída, como era a história naquele momento, na cidade em que ela foi construída, né? Então, a gente verifica dentro desses preceitos, né? Então, o Vermeer, acho que o Vermeer era holandês, ele era um pintor barroco, e o contexto do Vermeer é que o barroco, que era uma arte, pelo menos de início, produzida pela igreja, contra a reforma protestante, e o Vermeer, ele era protestante. Então, veja bem que ele tinha que desenvolver sua arte barroca de uma forma diferenciada. E aí o Vermeer começou a fazer coisas do cotidiano. Essa senhorita aqui era uma de suas secretárias, digamos assim, né? Trabalhava na casa do Vermeer, ok? Então, costuma-se dizer que ela está aqui na posição ps, né? Aquela posição psil, né? Quando alguém chama, ei, é psil, né? E ela olha para trás. Então, na verdade, o que eu estou tentando colocar aqui, que nós temos que entender o contexto histórico, a descrição, né, a iconologia e a iconografia da obra, para nós realizarmos a nossa opinião pessoal, ok? Temos aí do nosso colégio militar, né? Aqui uma peça que a gente fez lá no nosso teatrinho ali do colégio, né? Muitos de vocês já conhecem o local, né? Esperamos voltar à normalidade para que nós possamos voltar a trabalhar também da forma normal, né? Aqui fui eu que fiz, né? Lápis de cera, foi interessante isso, que é muito grande, mas foi feito com lápis de cera, né? Aqui também, acho que alguns de vocês, se não a maioria, que foi para o Teatro Amazonas, daqui eram as 3 horas da manhã aqui em casa, né? Em casa, umas 3 horas da manhã, fazendo aqui o Amazônia, que participou lá do Teatro Amazonas, na festa do nosso colégio, ok? Então, olha só, eu estava aqui, eu acho que já quase tendo um AVC aqui, olha a boca torta aqui, já de cansado, já uns 3 ou 4 dias trabalhando nesse barquinho aqui, e eram mais ou menos umas 3 horas da manhã quando eu concluí. Isso, acho que era de domingo para segunda já. Muito bem. E aqui, em 2017, também, o fator tá aqui, o nosso barquinho lá atrás, está pequeno, que é lá no ginásio, ok?
também alguns painéis que foram feitos para os nossos teatros no colégio, enfim. Então, uma obra de arte, qualquer que seja a sua forma, é simultaneamente um testemunho do sentido do belo, do seu criador, do que é belo em cada época. Lembra? Por isso que a gente tem que entender o contexto histórico. Um documento histórico, uma obra de arte é um documento histórico, porque ela foi feita conforme o que se condizia com aquela época, né, com os valores daquela época. Nenhum artista faz coisas simplesmente por fazer. Sempre as obras de arte, elas acompanham o momento histórico, os acontecimentos. A obra de arte ela é viva dentro do contexto social, cultural e artístico. Então, um documento histórico, um diálogo afetivo ou intelectual entre a obra de arte e o seu espectador, no caso das artes plásticas. Então, nós temos aí do Rafael Sanzio, que nós estamos estudando, né? Do Renascimento. Então, Rafael Sanzio aqui, nós falamos, então, veja o contexto, né, do Renascimento, como nós já falamos. Lá atrás, como é o Renascimento, nós temos muita natureza, que não podia no gótico antes, no românico, na Idade Média, não podia, mas no Renascimento, que é humanista, que é racional, nós vemos a natureza, vemos a ciência adentrando, né, a forma piramidal ou triangular aqui, a simetria entre os personagens, né? Jesus e João Batista, né? Os dois pequenos aqui. Então, a gente verifica o contexto histórico da obra. Ao estudar uma obra de arte, pretende-se geralmente entender e pesquisar os seguintes objetivos: aprender as técnicas utilizadas pelo autor para transmitir a sua mensagem, mostrar como a obra de arte é a expressão de um dado contexto histórico e sensibilizar para a fruição dos valores estéticos, né? A arte, quando ela iniciou com esse nome de tekné, lá na Grécia Antiga, né, ela partiu da parte da filosofia que era a estética, né? A estética, de uma forma simplista falando, a estética é um ponto de vista, é uma maneira de você ver as coisas. Então, a arte nasce da estética esse nascimento da arte da estética surge para os gregos como o kalos, que quer dizer belo em grego. Para os gregos, só o que era belo. Só o que era belo é que era arte. Hoje o contexto da arte é diferente. Hoje, para a arte ela não só é bela, né? A arte não é apenas o belo. O feio é arte também. O feio pode ser bonito e o bonito pode ser feio, né? O belo pode ser feio e o feio pode ser belo. Depende do olhar, depende da estética, depende da visão de quem vê, da óptica de quem vê, ok? Então, aprender as técnicas utilizadas pelo autor para transmitir a sua mensagem, mostrar como a obra de arte é a expressão de um dado contexto histórico e sensibilizar para a fruição dos valores estéticos, ok? Então, a linguagem visual, ela tem muito da observação, da sua capacidade de observar o que você está vendo e da sua capacidade, do seu conhecimento de vida, do seu conhecimento, da sua construção de vida. Quanto mais você leu, quanto mais você pesquisou, quanto mais você viajou, quanto mais várias e uma variedade de cultura você conheceu e de conhecimentos você adquiriu, mais apto você está para discernir os códigos linguísticos de uma obra de arte, né? Temos a Mona Lisa aqui e temos a Mona Rica, que está até com da Apple aqui,
Olha só o super, não sei, Vivara, talvez, não sei. Enfim, a Mona Rica e a Mona Lisa. Como analisar uma pintura? Pesquise dados técnicos que diferem de época para época ou de autor para autor. Exemplo: 1. Observar atentamente as informações dadas na legenda da obra. É importante a legenda da obra, porque ela vai lhe dar um cabedal histórico do momento, né, o ano, quem fez, quem foi o autor, o título da obra, a data de execução, o suporte que foi utilizado, se foi uma tela, de madeira, se foi uma tela, sei lá, de, de um pano qualquer, né? Ou em cartão, em papel, enfim. Qual o suporte? A tela, o local onde se pinta algo, o local, a superfície onde a pintura é executada, nós chamamos de suporte, tá? Verificar se a pintura foi óleo sobre tela, foi encáustica sobre madeira, a fresco. Claro, se foi a fresco, foi sobre a parede. As dimensões da tela, né? Lugar de conservação, o museu ou o local em que a tela está, né? Por exemplo, a tela mais importante do mundo, que é a Mona Lisa, ela é uma tela bem pequena, né? É incrível como ela é tão importante sendo tão pequena, né? Para você verificar que não é o tamanho que diz tudo. A Mona Lisa tem cerca de 77 centímetros, mais ou menos, por 50, 55, 56, mais ou menos isso. Então, é uma tela bem pequena, a Mona Lisa, para o tamanho enorme e o incomensurável valor que ela possui, né, na cultura da humanidade. Aí também do Leonardo da Vinci, né? A Dama com o Arminho, do Leonardo. Lembrando que o Renascimento, eles gostavam de fazer, além das pinturas sacras, além das pinturas que traziam temáticas também da mitologia greco-romana, também no Renascimento, muitas pinturas de retratos, ok? Então temos aí do Leonardo da Vinci, fantástico. Ache o bebê, né? Aqui também é da Gestalt, né? Da Gestalt. Você vê aqui o casal de namorados aqui embaixo, deixa eu ver se dá para mostrar aqui, e ver que os espaços vazios, já que é um casal de noivos, de namorado, nos remete a um bebê, ó. Então, a leitura da imagem, né? Você nunca ouviu falar em Gestalt, mas quando você começa a pesquisar, estudar, e agora você já está conhecendo a palavra Gestalt, que é uma psicologia, a psicologia da forma, criada pelos alemães, né? Psicólogos alemães criaram a Gestalt, a psicologia da forma. Você vê que forma um bebê aqui, ó. Tá aqui os olhinhos do bebê, as mãozinhas do bebê, o narizinho dele aqui, ó. Ele tá chupando o dedinho, uma mãozinha, outra mãozinha, o pezinho dele aqui, ó. O bebê. Muito bem. Ler imagens é uma habilidade muito importante e que, muitas vezes, não é levada a sério. Muita gente acha que ver uma imagem é só olhar para ela por alguns poucos segundos. É muito comum a pessoas comentarem, por exemplo, fui ao Louvre e vi a Mona Lisa. Será que viu mesmo? Ou será que passou perto dela e bateu os olhos rapidamente? Ver de verdade despende reflexão, tempo. Ver de verdade é muito mais que só bater os olhos na imagem. É lógico que olhar a Mona Lisa lá no Museu do Louvre, né, tempos de pandemia, talvez nem possa, mas a Mona Lisa no Museu do Louvre, ela fica de uma forma muito, digamos assim, afastada, tem uma fila enorme para vê-la, então você fica ali no máximo não sei, uns 2, né, uns 10 segundos olhando
a Mona Lisa, porque o outro já quer ficar naquela posição privilegiada que você está para verificá-la também. Aí o camarada disse que ele já viu a Mona Lisa, mas na verdade ele conhece a Mona Lisa do computador, das revistas, né, dos livros. Ali no Museu do Louvre ele só vai sacramentar e dizer que viu a Mona Lisa. Por quê? Ver de verdade precisa de tempo, né? Precisa de reflexão, ok? Então, já dizia o Mário Quintana, o que mata um jardim não é o abandono, o que mata um jardim é esse olhar vazio de quem por ele passa indiferente. Então, um jardim, olha, pode ser o jardim mais belo do mundo, cheio de flores lindas, mas as pessoas passam com seus problemas e nem notam as flores lindas daquele jardim. Então, assim é com uma obra de arte. Então, que adianta um jardim, né? Claro que adianta, mas para aquela pessoa não consegue nem parar um segundo, um minuto para observar a beleza do jardim. Para você compreender as obras de arte, é preciso que você se depare com ela e tenha exatamente, não a abandone, né? Tenha essa vontade de querer aprender mais. Eu costumo dizer, você pode ser tudo, mas na hora médico, advogado, engenheiro, etc e tal, mas nas melhores horas da sua vida, quando você estiver de férias e você for viajar, é da arte, é do seu conhecimento da arte que você vai mais utilizar. Porque ninguém vai à França somente para as coisas gourmet que lá tem ou tomar um bom vinho. Vai na França ver a capacidade artística, os museus que tem na França, além de várias outras atrações. Também ninguém vai no Vaticano simplesmente para ver o Papa, né? Mas as obras de Michelangelo, as obras que tem na Itália, não só no Vaticano, né, mas toda a Itália, Florença, né? Então, é nesse momento que o conhecimento das artes se faz muitíssimo importante, ok? Ler uma obra de arte é tirá-la de sua imobilidade para devolver-lhe sua pulsação, é deixá-la ser na sua realidade, envolvendo-a com o nosso eu mais íntimo. Por esse motivo, cada nova leitura é uma nova interpretação, é polissêmica, como eu já disse. É polissêmica. E são muitas as interpretações possíveis, porque somos diferentes a cada dia e também somos diferentes uns dos outros. Por isso a arte é polissêmica, porque cada um de nós podemos observá-la de uma forma diferente. E os nossos códigos linguísticos da arte para aquela determinada obra de arte, ela vai se apoiar em nós mesmos, na nossa vivência, nas nossas experiências, ok? Temos aí um gigantesco aí do Ron Milk, né? O Ron Milk é um escultor hiperrealista, australiano, mas que mora em Londres, mora na Inglaterra, né? O Ron Milk, fantástico, suas obras gigantescas, feita com principalmente materiais sintéticos, né? Aquelas, não lembro bem o nome, mas é um material sintético feito com vidro, né? Mas claro, não é o vidro puro, não. Então, ele faz essas coisas fantásticas que parecem reais, né? Então, o contexto. Chega a dizer que isso daí era a prefeitura cuidando para o Dia dos Namorados, né? Dia dos Namorados, aí tudinho, claro que não, né? Claro que isso é um buraco no meio da rua. Mas a contextualização você faz, você pode fazê-la e dar uma nova implementação àquilo que você está vendo. Temos aí sendo feita, né, uma obra que a gente utilizou no teatro, né? Eu e o Coronel Felipe passamos tempão aí tentando fazer essa obra, que foi gigantesca aí, é um detalhe dela, aí ela acabada. Vários papelões aí
papelão, isso é papelão mesmo. Foram colados, pintado com tinta branca, e eu fiz essa um seringal aí, que era para um evento que a gente fez aí no colégio, né, que era a respeito da A Selva, do Ferreira de Castro. Né, a Selva do Ferreira de Castro, do livro A Selva, ok? Aí deixamos guardado, não sei o que aconteceu, isso daí se perdeu no colégio, né? Se perdeu no colégio e três jogaram fora, não sei o que aconteceu. Foram 3 ou 4 dias de trabalho, a gente saiu até 3 da manhã aí do colégio, eu e o Coronel Felipe, né? Estava aí fazendo, ela ainda por fazer, ok? Então a arte é fantástica. Daí pintar, eu adoro pintar, né? Quando eu tenho tempo. Outra aí também para um evento nosso aí também, né? Tinha que se fazer os mares bravios de José de Alencar, do poema, né, do romance Iracema. Enfim, aí os mares bravios, verdes mares de Fortaleza do Ceará, aí, da praia de Iracema, né? Aqui também, né, trabalhos que serviram para a gente pegou o primeiro lugar, né? São montanhas, né? Pegou o primeiro lugar aí em Brasília, numa mostra que esteve lá, né? Enfim, construindo um mundo melhor, tá? Então, aquelas lá saiu essas coisas bem feitas aí, que degelava, né? Realmente aqui funcionava como sol e o gelo derretia e escorria a água. Aqui, ok? E essa aqui é como eu disse que tinham jogado, sei lá, sumiu, né? E tivemos um outro evento que nós iríamos utilizá-lo, né? Acho que a vinda do general da DEPA, né? E aí eu tive que construir outro. Dessa vez não foi mais em papelão, para não sofrer esse dano. Eu refiz agora em pano mesmo, né? Em uma espécie de tela grande, ok? Então, aí, às 9 horas da noite, lá no colégio, muito bom, maravilha. E nós vemos aqui vários quadros, né? Vários quadros aqui. Cândido Portinari, né? Enfim, os retirantes aqui, olha, veja que quando você conhece o contexto histórico, né? Povo do Nordeste, é, durante a década de 30, tivemos seca no Nordeste muito grande, então povos tinham que sair de lá e procurar em São Paulo, na Amazônia, em Manaus. Foi a época que veio muitos nordestinos para Manaus, né? Para Manaus que falava oficialmente francês, na Belle Époque, no período áureo da borracha, né? E a maioria do caboclo falava Ningatu, né? A língua geral, criada pelos jesuítas, e na verdade, o português falado, podemos dizer que, de certa forma, foi implementado com a chegada dos nordestinos, né, dos nordestinos. Então, os retirantes, ó, aqui fotos de Sebastião Salgado, né, Cândido Portinari, e aqui Sebastião Salgado, que é velhinho, mas é um excelente, talvez um dos, se não o maior fotógrafo, né, o principal fotógrafo que já tivemos no Brasil, fotógrafo artístico dessa forma, ok? Então, pés do retirante, ó, esses pés podem falar muita coisa,
desses pés, ok? Toda obra de arte, seja pintura, escultura, vídeo ou fotografia, por exemplo, tem em si suas próprias qualidades. Estas nos darão informação quando estivermos lendo uma imagem. Para entendermos essas qualidades, precisamos olhar para as características formais da obra, em termos de linhas, tons, cores, espaço e massa, por exemplo. Ao olharmos para suas propriedades físicas, como para seus materiais e processos, aprofundaremos nossa compreensão do objeto artístico. Os materiais da arte moderna abrem espaço para um arranjo ilimitado de cores, texturas e tipos de pintura. Os artistas saíram de um tempo em que os pigmentos ditavam as cores que eles deveriam usar. Os materiais escultóricos e suas técnicas seguiram os mesmos caminhos no começo do século XX. Retirantes, que já vimos, e aqui nós finalizamos. Muito obrigado, meus queridos. Essa aula é mais para a gente começar a adentrar, principalmente, né? Vai ser o momento que nós temos para adentrar, mesmo quando estivermos estudando, como o Renascimento, por exemplo, nós pudermos verificar e fazer uma leitura de uma das obras do Renascimento. Começar a compreender o texto que está ali, né? Que está ali escondido nas entrelinhas ou na visualidade dos quadros. Pode ser da Mona Lisa, do Leonardo da Vinci, pode ser na obra do Michelangelo, na Capela Sistina, pode ser na obra do Michelangelo, suas esculturas, pode ser Rafael Sanzio, com suas Madonas, pode ser qualquer um dos quadros que nós possamos estar vendo e que nós vamos passar a ver agora em próximas aulas, né, durante o decorrer dos trimestres que nós teremos. Muito obrigado, eu agradeço imensamente, para mim é um prazer poder falar de arte com vocês, meus queridos alunos do Colégio Militar de Manaus. Saúde a todos e até mais.